Deus e meu Pai, nos colocamos, meu Pai, na Tua presença nesta tarde, primeiramente para dar honra, glória e louvor ao Teu nome. Pai, somos gratos a Ti por nossas vidas, por nossas famílias, por tudo que Tens feito, Pai, mesmo sem o nosso merecimento. Sabemos que a Tua vontade é soberana e que nós tenhamos que entender que a Tua vontade está acima da nossa vontade. Pai, que esse estudo de hoje, Pai, venha abrir os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes, gerando transformação e frutos dignos de arrependimento. Para que nós possamos pregar as boas novas do Teu Evangelho às pessoas que necessitam, para que mais escamas venham cair como as nossas caíram outrora. Abençoa as pessoas que não conseguiram entrar no estudo ainda, as pessoas que estão em suas casas, no seu trabalho, na sua condução, que elas possam, meu Pai, ser fundamentadas na Tua palavra, a partir da meditação ao qual nós vamos fazer agora. Assim eu te peço e te agradeço pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, iremos iniciar agora o nosso estudo. Pegue a sua Bíblia, o seu copo de água, sua caneta, seu caderno, para que nós possamos acompanhar e estudar a palavra do Senhor, meditar nela. Amém? Semana passada nós estudamos o Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Falamos semana passada da tentação de Jesus Cristo, né? Vimos ali a importância que aquele texto bíblico, né, capítulo 4, versículo 1 ao 11, tem em nossas vidas, né, para nos dar garantia de que conseguiríamos viver e resistir à tentação estando em Jesus. E hoje nós iremos terminar o capítulo 4. Então iremos estudar Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 25. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 25. Eu gosto sempre de dizer que a minha versão é a versão Almeida Revista e Atualizada. Você pode acompanhar nessa versão ou em qualquer outra, a que fique mais fácil a você. Amém? Vamos ler o texto bíblico comigo? Versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas se viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Acabamos de ler aqui então o nosso texto bíblico e vamos dar início ao nosso estudo. De ponto inicial, irmãos, eu quero deixar claro, nós temos que entender que em nenhum momento
o evangelista Mateus aqui, ele nos dá uma conexão cronológica, temporal, entre o estudo anterior e os fatos que vamos iniciar agora. Estudiosos afirmam que entre o versículo 12 e o 17 estão compactados toda a narrativa de João, do Evangelho de João, capítulo 1, até o Evangelho de João, capítulo 4. Então aqui não é um fato cronológico. Então não foi após Jesus sair da tentação que ele ouviu que João foi preso, e nem que esses fatos do versículo 12 ao versículo 17 aconteceram no mesmo momento, no mesmo instante, né? Como nós sabemos, Mateus ele não dá o foco ali totalmente cronológico, porque ele quer apresentar Jesus como Messias. Então para ele importa que Jesus se revele no Velho Testamento e que se mostre como o Messias. Então ele não é detalhista, nós vimos isso aqui. Uma coisa que nós vamos ver aqui é que Mateus ele registra a saída de Jesus para a Galileia depois da prisão de João Batista. Então o ponto cronológico do início do ministério de Jesus aqui é a prisão de João Batista e o seu ministério se iniciando na Galileia. No versículo 12 ao versículo 17 nós vamos ver um ponto muito interessante, que é a retirada de Jesus para a Galileia, a volta de Jesus para a Galileia. E como primeiro ponto disso aí, eu quero que os irmãos acompanhem comigo o versículo 12, que Jesus ele volta para a Galileia, e escute bem o que eu vou dizer aqui agora, em uma fuga de conflito como forma preventiva. Os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Jesus ele não está fugindo da situação, ele está prevenindo a situação, prevenindo um conflito. Veja comigo o versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Versículo 12 só, né? Eu li o 13 também. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. O evangelista João nos informa que ele vai para a Galileia em virtude do crescimento da popularidade dele. Então nós temos que lembrar que João Batista, outrora, quando ele surge para batizar no Rio Jordão, no deserto, né, as pessoas começaram a ir ao batismo e João Batista ficou muito popular. Porém, quando Jesus ele se batiza, a popularidade de Jesus agora começa a aumentar ainda mais que a de João Batista. Nós vamos ver isso no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João. A ida dele aqui para a Galileia não é aquele fato ao qual nós vamos ver lá na frente, que quando ele foi rejeitado em Nazaré, ele vai para Cafarnaum. Não é esse fato. Aqui a principal razão dele ir para a Galileia é evitar um conflito prematuro com os fariseus. Nós bem lembramos que João Batista, quando estava batizando no Jordão, os fariseus estavam indo para investigá-lo e para tentar acusá-lo de algo que ele poderia estar fazendo errado. João Batista, porém, rebate eles, dizendo que eles não poderiam fugir da ira vindoura, condenando o pecado dos fariseus. E Jesus Cristo aqui, com a sua popularidade aumentando, viu que João Batista foi preso pela mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é dura demais e os fariseus agora armam, né, para que João Batista seja preso. A mulher de Herodes Antipas, né, arma para que João Batista seja preso, porque ele está acusando ela de um adultério. Nós vamos ver isso também lá na frente. Mas como Mateus ele não é detalhista nesses fatos, né, nos outros evangelhos a gente vai ver isso com mais detalhe, ele só cita a prisão de João Batista. Então Jesus, vendo que João Batista foi preso por retaliação, Jesus sabia que ele teria conflito com os fariseus futuramente. Mas como ele viu que isso era uma situação real naquele momento, ele volta para a Galileia, evitando um conflito prematuro. Jesus já sabia cada evento de sua vida. Ele sabia que para cada evento de sua vida tinha um tempo determinado.
Ele não necessitava se apressar. Nós vemos aqui então um claro exemplo de prudência, né, irmãos? Não se precipitar, não ir antes da vontade de Deus, não fazer algo com a cabeça quente ou com os ânimos alterados. Jesus aqui, ele é sábio e ele volta para a Galileia. Outro motivo também, irmãos, que nós vamos entender a volta de Jesus para a Galileia. Também uma volta estratégica, por algumas razões. Isso aqui nós não temos no texto bíblico, mas eu trago a vocês um estudo teológico. Um estudo geográfico, um estudo exato da região. A região da Galileia, na época de Jesus, era uma região superpovoada. Havia cerca de 204 vilas, com aproximadamente 15 mil habitantes cada. Jesus, então, ele deixa a região de Jerusalém, ao qual era a região do templo, a região dos fariseus e dos saduceus, porém menos povoada do que a região da Galileia. Jesus, então, ele vai para uma região onde tem mais pessoas para ouvi-lo. Isso é uma forma de estratégia. Para que a mensagem de Jesus se espalhe mais rapidamente, ele vai ao local ao qual existe mais pessoas para ouvi-lo. A região também da Galileia é uma região aberta a novas ideias. Por que isso, pastor? Porque a palavra Galileia, irmãos, ela provém do hebraico Galil. Galileia provém do hebraico Galil, que significa círculo. Era uma região rodeada por pagãos. Era uma cadeia de vilas em círculo que era superpovoada por pagãos, conhecido como Galileia dos gentios. A gente viu aqui no versículo 15 o profeta Isaías falando a mesma coisa. Existiam fenícios, sírios, Samaria, que eram vizinhos ali da Galileia. As ideias desses pagãos, desses sírios, desses fenícios, desses samaritanos, influenciavam diretamente os judeus que moravam na Galileia. Então, quando Jesus ele vai para a Galileia, é uma oportunidade de evangelizar tanto o povo judeu quanto o povo gentil também. Já que a Galileia é conhecida como Galileia dos gentios. A Galileia também era uma região de grandes rotas, irmãos. O mundo da época tinha rotas que passavam pela Galileia. A Galileia ficava num ponto estratégico onde locais do mundo inteiro eram ligados pela Galileia. Então era a rota de portuário. Vinha um navio da Espanha para ir para o Oriente, ele parava na Galileia e ia para o Oriente. E a base portuária da Galileia era Cafarnaum, a vila de Cafarnaum. Como eu disse a vocês, a Galileia ela é uma região com cerca de 204 vilas. Uma dessas vilas era Cafarnaum. Cafarnaum era o centro político, o centro de destacamento militar e o centro de rota marítima. O plano de Deus ele é perfeito, irmão, em todos os detalhes. Deus ele trabalha no mínimo detalhe. Então, quando Jesus torna de Jerusalém para a Galileia, ele torna com propósito também. Com todas essas estratégias, mas como o principal propósito, que nós bem sabemos o qual é. No versículo 14 ele vai nos dizer: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Mais uma vez, Mateus aqui nos leva ao Antigo Testamento em sua forma de linguagem para apresentar Jesus como Messias. Mateus, ele, como eu disse no primeiro estudo, irmãos, ele tem mais de 70 citações do Antigo Testamento. Tudo isso para apresentar Jesus como verdadeiro Messias. Para que se cumprisse a palavra. Então Jesus, além da estratégia da pregação,
além da fuga do conflito prematuro, Jesus não volta a Nazaré, aonde ele foi criado. Ele vai para Cafarnaum, para que se cumprisse o que fora dito. Quando a gente vê que Jesus volta para Galileia, a gente poderia pensar que Jesus ele voltaria para Nazaré, porque quando ele voltou do Egito, ele foi diretamente para Nazaré, onde foi criado ali, foi conhecido como o Nazareno. Então por que ele não voltou para Nazaré? Estrategicamente, Nazaré era uma cidade pequena, irmãos. Então, estabelecer-se em Cafarnaum, com seu comércio robusto, com as suas grandes movimentações, era mais estratégico para que a palavra de Deus se espalhasse mais rapidamente. Visto que o ministério de Jesus ele era aparentemente pequeno em tempo, 3 anos e meio. A palavra Cafarnaum significa literalmente Vila de Cafarnaum. Cafar, vila. Naum é o próprio Naum, o profeta. Essa cidade se tornou o quartel-general de Jesus no ministério dele. Nós vamos ver lá grandes milagres, né, de Jesus, grandes pregações e grandes feitos em Cafarnaum. Então, quando Jesus ele vai para Cafarnaum, o ponto principal é para que se cumpra o que fora dito. Jesus ele adotou Cafarnaum tão grandemente como sua cidade, que lá no capítulo 9, que nós vamos estudar de Mateus, Mateus ele cita que Cafarnaum é a cidade de Jesus. Nós vimos aqui a profecia do profeta Isaías. Vamos ver aqui. Terra de Zebulon, versículo 15. Terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Além disso tudo, além das vantagens, além da lógica do comércio que foi feito, nós vimos aqui então que Jesus fez isso para que se cumprisse a profecia. E essa profecia ela está situada lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo do 1 ao 7. No contexto, o profeta Isaías está citando ali Cafarnaum, que na época era chamada de terra de Zebulon e terra de Naphtali. Era uma região assolada pelos sírios, em 722 a.C. Um local onde foi marcado fortemente pela presença dos gentios, onde foi assolado com fome, com perseguição. E naquela época o profeta Isaías cita essa cidade, profetizando que Jesus iria para lá e eles veriam a verdadeira luz chegar naquele lugar. Ele cita: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Que lindo, né, irmãos? O profeta Isaías estava falando 722 anos antes de Cristo, que Jesus Cristo, Messias, ele seria a verdadeira luz que estaria naquela terra, que naquela época era acometida de perseguição, de sofrimento, de fome, mas eles veriam a grande luz. A verdadeira luz. Quando a luz verdadeira chega, irmãos, muda a situação, na verdade. Quando a luz ela aparece, ela mostra, ela revela a verdadeira verdade. Terceiro ponto. Jesus ele pregava a mensagem essencial do reino. Vemos o versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Será que os irmãos estão percebendo uma semelhança aí de mensagem? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Vemos aqui que a mensagem que João Batista pregava
foi a mensagem que Jesus também pregou. A voz de João Batista, ela foi impedida porque ele foi preso. E Jesus agora usa sua voz onipotente para pregar a mensagem. Nós vimos no estudo sobre João Batista que o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem, não é verdade? Aqui no caso Jesus é a própria mensagem, porque ele é Deus, e ele agora dá voz à mensagem de João Batista, testificando a mensagem de João Batista. Arrependei-vos. Arrependei-vos é a mensagem de Jesus, é a mensagem dos apóstolos, é a mensagem de João Batista. Lembremos que ninguém entra no reino dos céus antes de se arrepender. Não podemos esperar a Cristo sem antes se arrepender. O arrependimento, irmãos, para que nós possamos nos lembrar, ele abrange 3 áreas vitais da nossa vida: a razão, a emoção e a vontade. Lembre-se que no estudo sobre João Batista eu disse que o arrependimento, no grego a palavra é metanoia, que é uma palavra que é usada para mudar mente, sentir tristeza do pecado e dar meia volta. Como assim, pastor Rafael? Então, eu vejo que eu estou pecando, sinto tristeza por aquele pecado e abandono o pecado. Uma pessoa que se arrepende, ela reconhece o seu pecado. Ela sente-se triste pelo que se praticava e abandona, voltando-se para Deus. Essa é a mensagem de João Batista, essa é a mensagem do próprio Jesus e essa é a mensagem dos apóstolos. E essa é a mensagem que temos que pregar no mundo. Vemos que João Batista ele foi preso porque pregou a mensagem. É dura. Uma mensagem que aponta o pecado para que você se volte para Deus. Nós vemos aqui também que Jesus ele prega a mensagem e nós sabemos o desfecho dessa pregação. Nós vemos também que os apóstolos pregam a mensagem e nós sabemos também os desfechos dos apóstolos. Ao nosso olhar humano é algo ruim, é sofrimento. Mas a diferença dos apóstolos, de João Batista e de Jesus é que a perspectiva da pregação não é o mundo, mas é alcançar o reino dos céus. Essa tem que ser a nossa perspectiva. Quando nós pregarmos essa mensagem, que é uma mensagem dura, nós teremos retaliação? Sim, teremos. Mas lembremos nós que a nossa fundamentação é Cristo e a busca pelo reino dos céus. Quando o versículo 17 diz, daí por diante passou Jesus a pregar, marque essa palavra aí na sua Bíblia, pregar. A palavra usada aqui, lá no grego, irmãos, é uma palavra chamada kerusso. A palavra kerusso é usada para proclamação. A mesma proclamação que é usada lá pelos arautos, né? Quando eles vão anunciar uma mensagem do rei. Olha que interessante. Jesus, ele sendo rei, ele também é o maior pregador. Não era porque Jesus era rei que ele não pregava, pelo contrário. Ele é o rei e ele é o maior dos pregadores. O que é que Jesus está nos dizendo aqui, irmãos? Se João Batista prega, se João prega, se Mateus prega, se Pedro prega, se todos os apóstolos pregam, e se Jesus prega, ele que é a própria mensagem, se ele sendo mensagem usa da sua onipotência para proclamar a própria mensagem, isso nos traz algo para ser inferido, irmãos. Isso nos traz algo para ser inferido. A igreja tem como a maior responsabilidade a pregação. O intuito da igreja no mundo é a proclamação, é o kerusso,
É a pregação do Evangelho, a pregação genuína da palavra de Deus. Porque é a maior responsabilidade da igreja e a maior necessidade do mundo. O mundo necessita de uma igreja bíblica que pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Esse é o exemplo que Cristo nos deixa, que os apóstolos nos deixam, que os profetas nos deixaram. A pregação. Passou Jesus a pregar. Passou Jesus a proclamar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A importância da pregação, a importância da veracidade da palavra que é pregada. O mundo necessita, irmãos, de uma palavra verdadeira e fundamentada na Bíblia. O mundo precisa de uma mensagem fundamentada na palavra de Deus. O mundo não precisa de se massagear o seu próprio ego ou de sensacionalismo. Não. O mundo precisa reconhecer que está debaixo da lei do pecado e da morte, como diz o apóstolo Paulo. Para que eles consigam reconhecer a sua total dependência de Deus. Para que eles consigam abandonar, para que eles consigam mudar a mente, para que eles consigam sentir tristeza desse pecado. Para que as três áreas da vida, razão, emoção e vontade, venham a ser totalmente controlada pela soberania de Deus e pela instrução do Espírito Santo. Para que isso aconteça, a igreja tem que pregar a palavra genuína, verdadeira, pautada no que rege a voz de Deus, a mensagem de Deus. É muito sério, né, irmãos? Isso é muito sério. Os dias mais resplandecentes da igreja de Jesus foram quando a pregação do Evangelho foi valorizada. Nós vamos ver lá na época que Jesus ele sobe aos céus, né? Os apóstolos começam a pregar. Nós vemos ali milagres, maravilhas e a mensagem sendo pregada e as pessoas entendendo. Por quê? Porque a mensagem que era pregada era a mensagem verdadeira. Eu gosto de citar isso, irmãos. Lá em Atos 2:42 vai dizer: e permaneciam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e por isso eram vistos sinais e maravilhas. Por que que hoje nós temos visto uma igreja tão fria? Por que que hoje nós temos visto a ausência de milagres e maravilhas? Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que é escasso. Por falta do primeiro ponto, da permanência na doutrina. A raiz, o pé direito, o partir de seguir Jesus é a obediência, é a permanência na doutrina. Na comunhão com Deus, no partir do pão com os irmãos, nas orações, no temor. Esses são os dias resplandecentes da igreja. Quando a igreja ela valoriza a palavra de Deus e ela dá ênfase na comunhão com Deus, na temência da palavra de Deus, na permanência da doutrina, Deus se faz presente naquele lugar. A mensagem de Jesus é essa: Ele ordena que os ouvintes se arrependam. Ele dá um motivo: o reino dos céus está próximo. Irmãos, o Evangelho ele tem que alcançar o mundo. Lembremos nós que a palavra de Deus vai dizer que quando o Evangelho alcançar todo o mundo, então ele virá. Essa é a nossa função, essa é a função da igreja, irmãos.
A função da igreja é que nós preguemos o evangelho verdadeiro. Que nós possamos, irmãos, assumir essa responsabilidade. Que nós possamos ter isso interiorizado na nossa mente, no nosso coração. Que nós temos algo a fazer no corpo de Cristo. Lembre-se que quando eu falo igreja aqui, eu não falo uma instituição religiosa. Eu falo aqui pessoas, homens e mulheres que servem a Deus verdadeiramente e que são verdadeiros cristãos, o corpo de Cristo. Temos que ter essa responsabilidade, irmãos, da palavra. Nós temos que ter essa responsabilidade de meditar na palavra, para que quando vem uma pessoa que não conhece a palavra, nos questionar, nós possamos passar um alimento sólido para essa pessoa. Para que nós possamos passar algo que verdadeiramente vai edificar e vai apontar para aquela pessoa voltar-se para Deus. Que nós possamos entender isso, para que nós não façamos as pessoas caírem num poço mais fundo que já estão, com os nossos achismos, com o nosso tradicionalismo. E eu digo isso para mim e para você, meus irmãos. Outrora eu também fui assim. Outrora uma pessoa vinha me questionar e eu falava aquilo que eu achava. Afaste isso de você, meu irmão e minha irmã. Não sou eu e você que acha algo. Nós temos que falar o que a Bíblia diz que ela fala. Lembremos do estudo passado que Jesus, ele combate a Satanás com o que a Bíblia diz, está escrito, está escrito, está escrito, mas ele combate porque ele vive a palavra. E essa é a diferença. Essa é a responsabilidade da igreja, é viver a palavra e pregar a palavra. Não adianta eu ser um teólogo, conhecer a Bíblia de cor e pregar a palavra e não viver, porque os meus exemplos vão falar de mim. E conhecerão a árvore pelo fruto. Mas também não adianta eu ser uma pessoa que vive na igreja e não meditar na palavra. Nós temos que andar em equidade, meditação e vivência, para que nós possamos passar um alimento sólido para o povo, para o mundo. O mundo necessita, meu irmão e minha irmã, de que você fale a verdade para ele. A verdade. Jesus é a verdade. O arrependimento para a remissão de pecado é a verdade. Só existe esse caminho, meu irmão, para se voltar para Deus. Arrepender-se. Porque a partir do momento que você se arrepende, você reconhece que você não é ninguém sem a mão de Deus na sua vida. Mas é arrepender-se de verdade e gerar frutos desse arrependimento. O mundo precisa saber disso, meu irmão. E essa é a responsabilidade da igreja. Essa é a responsabilidade minha e sua. Você que se propôs a participar desse estudo hoje, você está buscando aprender mais de Deus. Essa é a nossa função. As pessoas querem receber mastigado, irmão. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Toda vez que você lê a Bíblia, ela vai dizer: medita, estuda, viva. E é isso que nós temos que fazer as pessoas abrirem os olhos, tirarem as escamas. A função do Espírito Santo é convencer, mas a nossa é pregar. Se a pessoa vai ser convencida ou não, isso aí é com Deus. Não desanime porque você prega a mensagem para alguém e aquele alguém não muda. Isso não é função da igreja. A função da igreja é pregar. Nós vamos ver lá na frente que Jesus manda os apóstolos pregarem, mas aqueles que os rejeitavam, eles tirarem a poeira da sandália. Porque a função do convencimento é do Espírito Santo, é de Deus. Deus sabe quem vai ser convencido ou não, mas você não sabe. A sua função é ir lá e falar de Deus. Porque quem sabe a pessoa só está esperando uma palavra sua para mudar de vida. Quem sabe aquele seu parente, aquela pessoa que está na sua casa, aquele seu amigo do trabalho, precisa só de uma palavra
verdadeira, uma palavra fundamentada na palavra, uma palavra transformadora, para que ele possa mudar de vida, para que as escamas dos olhos dele possam cair, para que o Espírito Santo possa começar a convencê-lo através da verdade, que é a palavra que você levou. Já parou para pensar nisso? Essa é a nossa função. Nossa função é somente essa, irmãos. Pregar a palavra com responsabilidade. Viver a palavra com responsabilidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Amém, irmãos? Daí entramos então no versículo 18. Do versículo 18 ao versículo 22, nós vamos ver outro texto, né? Nós vamos ver aqui agora outro tema, que é o chamado de Jesus aos discípulos. Nós lemos aqui no versículo 18 ao 22. Nós vimos que os 4 primeiros apóstolos chamados por Jesus são pescadores. Pedro e André, né, são irmãos, e Tiago e João, que também são irmãos. Ambos pescadores, e dentre esses 4 apóstolos aqui que Jesus chamou, 3 são os mais íntimos, né? Nós vamos ver Pedro, Tiago e João em todo momento com Jesus, no Monte da Transfiguração, né? Sentado à mesa, próximo. Eles são os que mais aparecem, que mais têm destaque. Pedro, ele tornou-se o grande líder, mesmo antes da sua falha, da sua negação, né? E depois também da sua negação, da sua restauração. Toda vez que você vê o nome de Pedro sendo citado pelos evangelistas, ele vai ser em primeiro. Você vê os apóstolos sendo citados, o primeiro nome vai ser Pedro. Pelo seu destaque ali como liderança. André, irmão de Pedro, embora não tenha tido um destaque, uma projeção igual ao seu irmão, foi ele que levou Pedro a Jesus. Preste bem atenção nisso, irmãos. André, ele não tem o destaque ao qual os outros, Pedro, Tiago e João, têm. Mas a função de levar Pedro a Jesus foi de André. Será que isso não é uma projeção que o crente tem que ter? Essa é a minha função e a sua função, irmão. Levar as pessoas a Jesus. Olha que lindo isso aqui. Toda vez que você vê André, ele está levando alguém a Jesus. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Tiago, né, o filho de Zebedeu aqui, ele foi martirizado lá em Atos 12, né? Ele foi o primeiro a ser martirizado. João também foi o discípulo amado, o qual Jesus confiou Maria, lá, quando estava crucificado, ele fala, mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Não é? A gente vê essa passagem. Ele é o único ao qual não morreu sendo mártire, né? Ele não foi martirizado até a morte. Isso não quer dizer que ele não sofreu. Irmãos, João, ele foi, e esse João aqui que eu digo é o apóstolo João, ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Porém, ele não morreu. E ele foi mandado à ilha de Patmos. Ele foi o único apóstolo que não morreu no mártire. Mas ele foi martirizado também. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Nós já sabemos disso. E André, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, por afirmar que não podia pregar a respeito de Jesus sem morrer uma morte em cruz como Jesus morreu. Esses aqui são os 4 primeiros apóstolos
que Jesus chama 3 mais íntimos, um mais como coadjuvante. Mas o coadjuvante aqui não no sentido de menor, mas no sentido de destaque na palavra. Porém, a sua função era tão importante quanto a dos outros apóstolos. Vimos aqui que serviram a Jesus, a Deus, até o fim. E o fim para o olho humano, na visão humana, não foi bonito. Mas nós temos que lembrar que a perspectiva deles é o céu. E essa tem que ser a nossa também. Pedro e André são os primeiros a serem chamados, pescadores, estavam lançando as redes, né? Nós vimos aqui no versículo 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar. Jesus dá uma ordem, irmãos, para que eles virem, né? Jesus fala, venham. Jesus ele dá uma ordem e depois ele dá uma promessa. Olha o que Jesus fala. E disse-lhe, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Se a gente analisar esse chamado de Jesus e essa promessa de Jesus, existe uma estreita relação, irmãos, entre pescador de peixe e pescador de homens. Verifique comigo. Um pescador normal, natural, ele precisa ter paciência. Ele precisa fazer aquele movimento de lançar a rede ou o anzol e esperar, né? Isso também é uma característica de pescadores de homem, de pregadores da palavra. Paciência, de lançar a semente e esperar o Espírito Santo fazer a parte dele. O pescador, ele também tem que ter perseverança, ele tem que lançar a linha e ficar ali naquele local até que ele consiga pegar o peixe. E da mesma forma é o pescador de homens. Ele tem que perseverar na palavra. Ele vê uma pessoa que está desanimada, ele não pode desistir daquela pessoa. A não ser que Deus toque no coração dele ali, né? E aí ele tem que bater a sandália, como Jesus diz aos apóstolos. Um pescador normal, natural, ele tem que ter coragem. Muitas vezes os pescadores entram em mares e em rios aí, de movimentação muito turva, né? Com um ambiente muito, como eu posso dizer, não favorável à pescaria, não é verdade? Chovendo, com ondas fortes, correntezas. E a mesma coisa é o pescador de homens, ele tem que ter coragem para falar a palavra. Porque ele sabe que vai ser perseguido pelo nome de Jesus. Porque Jesus Cristo diz, eu fui perseguido e vocês também serão. Evangelho de João, capítulo 15, Jesus fala isso. O pescador natural ele tem que ter noção exata do momento de agir. Olha que lindo isso. O pescador natural ele tem que saber o local que ele vai pescar. Ele tem que saber a noção exata na hora de jogar a rede ou jogar a isca, né? Qual é o tipo de isca que vai usar? Ele tem que ter noção exata do momento. Ele tem que saber o uso adequado do método para agir de acordo com cada tipo de peixe. E essa é a função também do pregador. O pregador ele tem que conhecer a palavra e saber o momento de falar. Qual é a palavra que vai usar. Qual é o método que vai utilizar com a pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. E o principal de tudo, irmãos, de um pescador, é que o pescador, quando ele vai pescar, ele não pode chamar a atenção para si mesmo. Porque se o pescador ele começar a conversar, ou ele começar a pisar de um jeito errado na água, os peixes vão fugir. Porque os peixes vão ter atenção nele. Olha que analogia, irmãos. A atenção ela tem que estar na palavra, não no pregador. A atenção ela tem que estar na isca e não no pescador. A atenção ela tem que estar voltada para Cristo, não para mim e para você. Incrível, não é? Incrível isso.
Viu essa estreita relação aí? Jesus Cristo, quando ele fala, e como a gente sempre tem dito aqui, a palavra dele não volta vazia e não é dita por acaso. Quando ele faz essa promessa, quando ele faz esse chamado, ele faz com uma analogia, com um propósito. Versículo 21 e 22, ele vai chamar agora Tiago, filho de Zebedeu, e João também. Tiago e João estavam consertando as redes com o pai. E quando Jesus os chama, eles imediatamente seguem Jesus. Aqui nós vemos que o chamado de Jesus ele é eficaz, irmão. O chamado de Jesus é eficaz. Quando Jesus chama, irmãos, você não tem como resistir ao chamado de Jesus. Muitas pessoas falam que tem como resistir a Deus, mas se Deus é onipotente, me responda como resistir a Deus. Pergunte a Paulo, quando Jesus apareceu a ele, se teve como resistir a Jesus. Quando Jesus chama verdadeiramente, o chamado dele é eficaz. Nós temos aqui um exemplo. Quando Jesus chama, o rompimento com o passado ele é imediato. O chamado de Jesus é eficaz. Lembre-se disso, meu irmão. Lembre-se disso, meu irmão. Quando Jesus te chama, automaticamente a sua vida ela muda a partir de então. O chamado de Jesus ele é imperativo, adequado e eficaz. Amém? Vamos ler o versículo 23 ao 25, que eu não li no início, porque é um subtítulo aqui diferente um pouco do contexto que nós estávamos lendo. Mas para terminar o capítulo 4, leremos o versículo 23 ao 25, para finalizarmos o nosso estudo. E diz assim o versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Esse finalzinho aqui do capítulo 4, irmãos, ele nos mostra aqui no ministério de Jesus 3 áreas da atuação de Jesus, do ministério dele. A atuação do ensino, a atuação da pregação e a atuação da cura. Um certo teólogo diz, o nome do teólogo é Barclay, ele diz assim: Jesus veio ensinando para acabar com todo o mal entendido. Jesus ele veio pregando para derrotar a ignorância. E Jesus ele veio curando para derrotar o sofrimento humano. Olha o que Jesus faz, irmãos. Jesus converte seus próprios ensinamentos em ação e as suas ações em misericórdia. Incrível isso, né? Versículo 23 vai dizer que Jesus ensinou nas sinagogas. Olha lá. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. O que é sinagoga, pastor Rafael? Sinagoga é uma instituição ao qual era a instituição mais importante na vida de um judeu naquela época. Lembramos que naquela geografia, naquela época, existia só um templo para adoração e para sacrifícios, né?
para a devolução de dízimos, que era o templo em Jerusalém. Então não tinha capacidade das pessoas irem ao templo todo o tempo, né? Todo dia ir ao templo, não tinha como. Então, só existia um templo em Jerusalém. Porém, sinagogas eram como se fosse, como eu posso dizer, congregações em cada lugar, em cada comunidade. O templo era o lugar do sacrifício e a sinagoga era o lugar de ensino. E aqui o versículo 23 vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia, todas as 214 vilas, como nós vimos, ensinando nas sinagogas. Jesus ensinou as Escrituras, mostrando que ele era o cumprimento das Escrituras. Jesus estava mostrando ali que ele era todo o cumprimento do Antigo Testamento. Jesus ele percorreu toda a Galileia, ensinando com precisão, com finalidade, com fidelidade. Outro ponto que nós temos que entender aqui, que nós vimos no versículo 17, é que o que ele ensinava não era o que o povo queria ouvir. Ele ensinou o que o povo precisava ouvir. Nós temos que usar esse exemplo de Jesus, irmãos, para que aqui e acolá nós possamos usar todos os métodos disponíveis, legítimos, né, verdadeiros, para pregar a palavra. Para que as pessoas cheguem à maturidade. Para que as pessoas alcancem o status de um crente perfeito na comunhão com Deus. Mas o versículo 23 ele não vai dizer que ele só ensinou, não. Vai dizer que ele também pregou. Nós vimos aqui que Jesus, além de mestre, é um pregador. Jesus ele não pregou de acordo com a opinião dos rabinos, dos fariseus e dos saduceus daquela época. Jesus ele pregou a palavra de Deus. O evangelho, irmãos da graça, o evangelho genuíno, ele chama a pessoa ao arrependimento. Quando ele chama a pessoa ao arrependimento, ele nos promete remir os nossos pecados. Esse evangelho transporta o pecador das trevas para a luz de Jesus. É esse evangelho que abre a salvação pela fé em Jesus Cristo e sem a interferência das obras humanas. É essa a boa notícia que Jesus veio pregar. É o ministério da graça pela fé. É o dom dado por Deus e não pelas obras. Nada meritocrático como os fariseus faziam naquela época. Achavam que pelo cumprimento à risca da lei, ao qual eles não faziam, eles só falavam, eles teriam a salvação. Mas Jesus aqui vem trazer de sinagoga por sinagoga o ensinamento e a pregação da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro evangelho genuíno, da transformação de vida, de algo que vai remir os seus pecados, de algo que vai te transportar das trevas para a luz. Essa é a boa notícia do evangelho. Essa é a boa notícia. Isso sim é o evangelho. Isso sim é a responsabilidade que a igreja tem que ter ao pregar a palavra. E por fim, irmãos, ele vai dizer também que Jesus curou no versículo 23. Nós temos aqui nesse versículo 23 duas palavras que é usada para cura, tá? Ele usa o termo malakaian e o termo nasson. O termo malakaian aqui do grego é uma doença ocasional, é algo que você contraiu depois, né? Uma doença que você pega com o tempo aí. E também tem o nosson, que é uma doença crônica. Por que você está dizendo isso, pastor Rafael? Porque Jesus ele cuidou tanto da alma quanto do corpo, irmãos. O ministério de Jesus não foi só no templo. Nós vimos aqui que ele ensinou na sinagoga e pregou também. Mas as pessoas iam até ele e ele também ia até as pessoas. Seu exemplo abre um caminho para a atitude da igreja perante o sofrimento. A igreja não tem que ficar sentada, e quando eu digo igreja, eu digo os representantes, nos púlpitos, esperando que as pessoas entrem na igreja
para que encham os bancos e lotem as igrejas. Não, a função da igreja é ter compaixão, é exercer de misericórdia, é ver que o mundo está enfermo e ir até o mundo pregar o evangelho, ir até o mundo e dar ouvidos ao sofrimento. Os ouvidos da igreja têm que estar aguçados perante o sofrimento da humanidade, para que com a palavra de Cristo eles sejam transformados, para que com a palavra de Cristo eles sejam renovados, para que com a palavra de Cristo eles nasçam de novo. A misericórdia, irmãos, a caridade, ela não é algo que se discute, ela é algo que se pratica. E isso aqui é um exemplo de Jesus. Jesus, ele via as pessoas doentes fisicamente, psicologicamente, pessoas que eram nascidas com doenças, pessoas que eram acometidas com doenças, enfermos, endemoniados, atormentados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Jesus, ele era misericordioso. O ministério de Jesus não era algo que ficava sentado, só falando. Ele praticava, irmão. E essa é a função da igreja. E com isso, irmãos, você vivendo pautado na palavra, praticando o ministério de pregação com responsabilidade, de ensinamento com responsabilidade, e agindo com misericórdia, não ficando só sentado, mas buscando ajudar as pessoas que necessitam, o nome de Jesus é glorificado. Olha como o versículo 24 e 25 vai retratar isso. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, como a gente acabou de ler. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aqui a ênfase é em Jesus, irmãos. As pessoas começarem a seguir a Jesus. Mateus, ele nos mostra aqui que sucintamente o sucesso do ministério de Jesus, que foi além de fronteiras. Todos os doentes acometidos de enfermidades eram trazidos e ele curava. Então, irmãos, para que o nome de Jesus seja glorificado, a igreja ela tem que estar fundamentada na palavra, tendo responsabilidade na pregação e no ensino, e agindo com misericórdia com o povo, para que a fama do nome de Jesus corra e seja uma fama verdadeira, seja uma fama genuína, seja uma fama pautada na palavra. Amém, meus irmãos? E com esse estudo nós terminamos o capítulo 4 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Nós vimos aqui nesse estudo vários temas, não é verdade? E que esses temas venham se interiorizar no nosso coração e na nossa mente. Nós vimos aqui o motivo da sua retirada para a Galileia. Nós vimos aqui a pregação de Jesus. Nós vimos aqui o método de pregação de Jesus. Nós vimos aqui os 4 primeiros discípulos que foram chamados. A relação dos pescadores de homens com os pescadores de vida natural. Nós vimos aqui o início do ministério de Jesus com o seu ensino, a sua pregação e a sua cura. E a responsabilidade da igreja perante esse ministério. Que os irmãos possam ter entendido essa palavra e que possam praticá-la. Amém, irmãos? Então nós vamos ir agora para o intervalo e logo após o intervalo nós voltaremos com qualquer questionamento que tiverem, pedido de oração e finalizar o programa. Amém? Que Deus abençoe a todos.
Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE, Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 3044 6709, e atende por WhatsApp 5561 999775586 ou 996150060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. O seu visual, então pensou no Centro de Estética Moriá e suas especialidades. Lá você encontra manicure, pedicure, massoterapia, limpeza de pele profunda com pigmentação de diamante e muito mais. Agende agora o seu horário pelo telefone, código de área 41 99 58 04 39, e também pelo WhatsApp 41 99 58 04 39. E o endereço é Avenida Paraná, 1460, em frente ao Hipermercado Bavaresco. O atendimento é feito das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Ao sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ali no litoral de Guaratuba, Paraná. Centro de Estética Moriá, qualidade em primeiro lugar. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Oi, bem, meus irmãos, voltamos, com o programa Caminho e Verdade. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós terminamos mais um capítulo 4 do Evangelho de Jesus, conforme Mateus. Sou grato à vida de cada um dos irmãos que participaram conosco e de antemão eu quero pedir perdão, porque houve algumas falhas aí na pregação, na mensagem. Parece que caiu o servidor aqui umas 3 vezes. Eu creio que foi rápido, que foi quase imperceptível, mas teve essas falhazinhas aqui e eu peço perdão desde já. Mas eu creio que a mensagem ela foi entendida, eu creio que a mensagem ela foi passada. Amém? Que Deus nos abençoe. É um estudo bastante forte, a respeito de Jesus Cristo, do seu ministério, do início do seu ministério. E com isso nós terminamos aqui o capítulo 4 do Evangelho de Jesus, conforme Mateus. A partir da semana que vem, então, nós estaremos iniciando um novo capítulo, o capítulo 5, ao qual esse capítulo será um pouquinho mais extenso. Como todos os irmãos bem conhecem, nós iniciaremos aqui agora o Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho de Jesus, conforme Mateus. E na semana que vem, então, a gente dará uma introdução ao Sermão do Monte, com embasamento no qual é o sentido do Sermão do Monte, e falaremos apenas do versículo 3, Falaremos do versículo 1, 2 e 3, mais especificamente do versículo 3. E assim, sucessivamente, no próximo versículo 4, sempre que eu conseguir falar de 2 versículos, eu falarei, mas eu creio que será de 1 por 1, tá, irmãos? Para que fique bem claro a respeito desse Sermão do Monte para nós. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, que Ele possa adentrar as nossas mentes, tirar nossas escamas, fazer com que essa palavra ela venha frutificar a nossa vida espiritual, nossa vida natural, para que nós possamos cada vez mais buscar a face de Cristo em nossas vidas, meditando na palavra dele, entendendo, tendo discernimento a respeito de como viver a nossa vida,
né, como o pastor Marcos acabou de dizer aqui, né, que a palavra ela traz discernimento a respeito de como viver em cada etapa da vida. Amém? Então vamos orar para nós finalizarmos o nosso estudo dessa segunda-feira, tá? Mais uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco, né? Aqui do Brasil, fora do Brasil, todos aqueles que se propuseram a ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe. Vamos orar para terminar o estudo e logo após ficaremos com o hino. Amém? Então vamos orar? Senhor meu Deus, Pai misericordioso, entramos nessa tarde na Tua presença, Pai, mais uma vez, sendo grato a Ti, meu Deus. Sendo grato a Ti por essa oportunidade de estarmos aprendendo mais da Tua palavra. Por essa oportunidade, meu Pai, de estar tirando as escamas dos nossos olhos, mudando a nossa mente, renovando, Pai, para que não ficamos em conformidade com esse mundo, mas para que nossa perspectiva venha se mudar e venha ser o céu, que venha ser a nova Jerusalém. Sou grato a Ti, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que participou conosco aqui nessa tarde. Por aqueles também que não puderam entrar hoje, o Senhor sabe da necessidade de cada um e do motivo de cada um. Pai, eu peço a cada um dos irmãos, a minha vida, a vida da minha família e a todos que estão nos ouvindo agora, que tenham uma semana abençoada debaixo da Tua mão poderosa. E o Senhor nos livre, ó Pai, de todo o laço do inimigo e de tudo que não provém de Ti. Faça, Pai, com que nossos caminhos venham ser pautados pela Tua palavra e que nós possamos ser luz para esse mundo, que nós possamos levar a Tua palavra verdadeira para as pessoas que necessitam, para que elas possam ser mais pessoas ao serem alcançadas pelo Teu Evangelho. Assim eu te peço e te agradeço pela vida de cada pastor, os pastores do ministério ao qual eu faço parte, pastor Sidney, diácono André Castro, irmã Daniele, né, diácono Isaías, os locutores da rádio, a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, uma boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, e até uma próxima oportunidade, se assim Deus vos permitir. Deus abençoe. É o que eu quero, Senhor, para a minha vida. O verdadeiro chamado para todos nós que servimos no altar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. O Senhor nos chamou para fazer o nome dEle grande, o nome dEle conhecido. É Ele que precisa brilhar sempre, sempre. Vamos cantar juntos.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Digo o que João Batista disse para ele: e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Isaías capítulo 6. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. Aonde você estiver, diga: e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tu és o meu prazer, Senhor, a minha porção e a minha herança. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu consagro, eu dedico a Ti, é Teu, Senhor. É para o louvor da Tua glória que nós estamos aqui, Senhor. Seja glorificado, seja engrandecido. Oh, 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 oh. Santo dos Santos, no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Senhor, é Tua presença, Deus. Oh, Senhor, diga isso a Ele. Tua presença, oh Senhor, eu amo a Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua,
fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Aleluia.